Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Você está com expectativa nessa noite? Eu quero liberar o grupo de louvor. Muito obrigado. Você sabe que o Senhor ele se manifesta onde Ele é desejado. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Você está me ouvindo bem? Amém? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia. Romanos 5,17 é o versículo base que nos diz assim. Enquanto você chega, eu já vou adiantando, porque hoje é noite desse caldo engrossar. Você que ainda não pegou, você vai ter que acompanhar. Verbo da vida, Senhor do bom fim. Porque não tem como eu estar repetindo tudo novamente. Vamos botar esse negócio para engrossar. Amém? Sabe, nós falamos sobre justiça de Deus. Alguém que não é mais condenado, está em uma outra posição. Mas eu quero, já pelo Espírito, te dizer que justiça de Deus é também alguém que está conectado e funcionando. Sabe que eu posso conectar esse ventilador ali e ele pode não funcionar se eu ligar o botão. Mas você é alguém, se você é justiça de Deus verdadeiramente, você está conectado e funcionando. Eu estava ouvindo algumas línguas aqui e eu disse, está conectado e está funcionando. Irmãos, eu quero te dizer algo também nessa noite que eu não me conformo. Crente nascido de novo que não é batizado em outras línguas. Crente nascido de novo que não corre no Espírito. Crente nascido de novo que não bota fogo mesmo na seara do filisteu. Porque tem muita gente que está conectado aí e fica aquela bagunça porque não tem base na palavra. Mas sabe que Deus nos chamou para botar fogo mesmo na seara do inimigo? Ser cheio da unção mesmo, ser cheio de ousadia mesmo, abrir a boca e as coisas acontecerem mesmo. Ver um enfermo, impor as mãos e ele ser curado mesmo. Sabe, é uma noite de a gente ver o mover de Deus. Se eu pudesse, eu ia pregar nessa noite. Mas eu vou lhe ensinar. Vamos para a palavra. Aleluia! Aleluia! Alaion que yassou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isso é para mim e para você. Nós vamos reinar em vida nessa terra e o diabo vai se estribuchar. E quem não crê vai ter que se estribuchar com o inimigo também, porque nós estamos em movimento e não vamos parar. Vão ter que acompanhar a gente ou ficar para trás mesmo. Eu falei aqui na quinta passada que infelizmente muitas pessoas nascidas de novo não vão experimentar sequer 10% do que Deus tem aqui. Por conta de não buscar o conhecimento da palavra. Mas glória a Deus pela tua vida, que você está aqui para conhecer a palavra. Nós falamos aqui, irmãos, na quinta passada, nós paramos no momento ali a qual o próprio Satanás está ali oferecendo para Jesus e dizendo que te entregarei todos esses reinos se tu prostrado me adorar. E ele diz, porque a mim foi entregue. E foi entregue mesmo porque ele recebeu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caem. Ele havia recebido. Mas Jesus sabia ali que iria pegar de volta a autoridade, o domínio e devolver a quem era de direito. Diga para mim. Devolver para quem era de direito. E eu quero te dizer algo que veio pelo Espírito enquanto nós estávamos louvando.
Existe um tempo para mim e para a tua vida, para as coisas acontecerem. Às vezes as pessoas se encontram, Satanás vai colocar essas ofertas para que possa adiantar o processo. Mas o processo de Deus, ele é perfeito. Tem pessoas que construir, quem sabe, uma casa na areia é mais rápido. Mas construir na rocha vai levar tempo, mas vai levar segurança. E às vezes vem oferta e você diz, está demorando e o negócio não dá certo. Tem gente que até diz, coisa para o cristão é difícil. Não é. É porque existe um tempo determinado. O inimigo colocou ali algumas ofertas diante de Jesus. Mas tu tem que prostrar e me adorar. E ele vem pela palavra e vai responder respaldado na palavra. Somente ao Senhor adorará. E quando nós estamos baseados na palavra, essas ofertas podem vir bonita como for, mas você vai descartá-la, porque você conhece a palavra. E você sabe que o que Deus vai fazer na minha e na tua vida vai ter segurança, e é coisa que vai permanecer e não vai ser destruída. É por isso que você precisa entender e ter paciência. Mas ter paciência em movimento, porque se não está em movimento, não está conectado. Tenha paciência, mas em movimento. Davi, ele foi ungido, mas passou um tempo ali e ele continuou cuidando das ovelhas do pai em movimento, ele não parou. Então você precisa estar em movimento, servindo. Quem sabe não está acontecendo nada, você é que pensa. Se você está fazendo com fidelidade com o Senhor, tenha paciência. Tenha paciência. Está conectado com o céu, está as coisas acontecendo. Quem sabe no natural está algum vento, uma tempestade, mas você é firmado em Cristo Jesus. Então tenha paciência, que Jesus diz, somente ao Senhor eu vou adorar. Você não vai se vender para o inimigo e para nenhuma proposta. Nós vamos adiantar aqui a mudança da natureza do homem. O homem, ele passa a ter a natureza caída e injusta a partir do momento que ele peca. Hoje nós vamos também aprender que a gente senta o pau em Adão, né? Mas você vai entender que quando o texto diz que todos pecaram, você vai entender que você pecou. Ele abriu aquela porta ali para a morte e o pecado, mas você tem que entender que você também tem culpa. Vamos para frente. Efésios 2:3, vai lá. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ao cometer o primeiro pecado, o homem é desligado de Deus e perde sua natureza. Quando nasce de novo, o homem é regenerado e recebe a vida e a natureza do Pai de volta. Torna-se coparticipante da natureza divina. Então observe que aqui, outrora, no tempo passado, andávamos pelas inclinações da carne, os pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Mas observe que quando nós confessamos a Cristo, vai ser regenerado essa natureza. É uma nova natureza. Vamos lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda Pedro 1, verso 4. Segunda Pedro 1, 4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que é que Pedro está dizendo aqui? Das grandiosas promessas. Uma vez que nós confessamos a Cristo, nós vamos participar da natureza divina, que é quando somos regenerados.
confessamos a Cristo. Outrora, aqui em Efésios 2:3, andávamos pela inclinação da carne, pelos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira por quê? Condenados. Você sabia que existe a ira de Deus para aqueles que não estão em Cristo Jesus? Existe a taça da ira de Deus que vai ser completa, está lá em Apocalipse, para os ímpios, aqueles que rejeitaram ao Senhor. Então nós éramos esse povo aqui, filhos da ira, mas o Senhor nos tornou justiça de Deus. E quando nós confessamos a Cristo, automaticamente temos essa natureza aqui que Pedro está falando, dessas promessas da natureza divina. Então observe a mudança na família. Adão era filho de Deus, logo toda a humanidade também era. O pecado, porém, introduziu a morte que separa o homem de Deus e o torna escravo de Satanás, desconectado. Quando ele peca, ali que cai, agora ele não é mais conectado com o Pai, ele está separado. Foi o que nós falamos na quinta passada. E agora, irmãos, ele se torna escravo de Satanás. Vamos lá para João 8, o verso 31 a seguir. E você vai ver a importância de nascer de novo. Não basta entrar em uma igreja e ouvir a palavra, é necessário confessar a Cristo e nascer de novo verdadeiramente. Porque nós vamos ver pessoas que conheciam a palavra, a lei e a Torá de ponta a ponta, mas não eram ainda nascidos de novo. Vamos ver aqui em João 8, o versículo 31 a seguir. Que nos diz assim: Jesus dizia, versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podereis ouvir a minha palavra? Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, isso é algo extraordinário. Porque Jesus está falando, e o versículo 31 deixa claro, que ele está falando para pessoas que criam nele. Mas ele está dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. E aí vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E aí eles disseram: vem cá, libertar de quê? E nós estamos presos em quê? Tem pessoas que dizem isso.
Você diz, aceite a Jesus, se arrependa dos seus pecados. Se arrepender de quê? Está me julgando? De quê que eu nem peco? Tem gente que chega a dizer, eu nem bebo, não fumo. Me arrepender de quê? Mas o que Jesus está dizendo aqui é apontando para a natureza caída. Eles disseram, nós somos descendentes de Abraão. Era alguém que conhecia a lei de ponta a ponta, que ia para os templos ali na época, as sinagogas, lia a Torá, ia e voltava, e eram religiosos. E é por isso que você precisa entender que religioso não vai para o céu, não entra quem nasce de novo. E é discípulo dele quem permanece na palavra. E aí ele diz, a gente temos como um pai Abraão. Ele disse, se vocês fossem filho verdadeiramente de Abraão, vocês não estavam com o desejo de me matar. Quem tem o desejo de matar, você já teve desejo de matar alguém? Eu já tive. Aí a gente tem que questionar se a gente somos filho de Deus ou do diabo. Porque ele diz, vocês querem me matar? Isso aí vocês estão fazendo o que agrada, em outras palavras, o pai de vocês, que é o diabo. Por quê? Porque até então, eles estavam aqui na natureza caída. Não eram nascidos de novo. É por isso que o próprio Cristo vai dizer a Nicodemos, tu é mestre da lei, não entende o que eu estou dizendo? Quando ele fala em nascer de novo, ele diz, eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Porque Jesus estava falando de coisas espirituais. E a natureza regenerada, ele estava apontando para isso. O plano de Deus é perfeito, desde a antiga aliança. Quando Deus fala que Ezequiel está ali profetizando, e ele fala, eu vou colocar um coração de carne. Ele está apontando para o próprio Espírito de Deus. Apontando para o que estava por vir. Um novo coração regenerado. Não adianta você ser bonzinho lá fora. Se você não nasceu de novo, você não entra no reino de Deus. E Jesus está dizendo aqui quem é o pai deles. Mesmo eles insistindo que eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem, vocês estavam crendo no que eu estou falando, porque o que eu falo não é de mim mesmo, é do meu pai, do que eu vi ele fazer. Então ele está se revelando ali, eles não queriam aceitar, porque a natureza era ainda caída, a natureza aqui pecaminosa. Não era a natureza divina que o autor aos Efésios, Paulo, está falando. Então observe que houve essa mudança na família. Em Hebreus capítulo 2, o versículo 14, eu quero ler na NVT essa passagem. Hebreus 2, 14 e 15, nos diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Em outra versão, esse medo da morte é pavor da morte. E não é apenas a morte de você morrer aqui, é uma morte eterna, está tratando aqui. O pavor de uma morte eterna. E afastado de Deus eternamente. Mas o Senhor livrou, e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, sujeitos à escravidão. Mas hoje nós não somos mais escravos, porque nós estamos em Cristo Jesus e fomos feitos justiça de Deus. Então observe a mudança de reino. Ao pecar, o homem saiu do reino da luz para o império das trevas. Ele estava ali, nasceu o plano de Deus original, justiça. Mas quando ele peca ali, entrega ali o domínio e a autoridade nas mãos de Satanás, ele sai do império de luz e fica no império de trevas, desconectado do Pai. Então observe, tendo mudado, portanto, de reino e sendo subjugado a Satanás, feito escravo do pecado. A Bíblia, no entanto, nos diz que Cristo reverteu esta situação. Efésios 5, verso 8. Pois outrora eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E você precisa ter essa consciência, irmãos, que outrora, no tempo passado,
Nós éramos trevas, mas agora estamos na luz do Senhor. E o texto diz, agora andem como filhos. Ele traz uma exortação também. Agora que vocês estão na luz, vocês não precisam andar como quando estavam em trevas. Existe uma mudança de posição, que nós já falamos aqui e vamos continuar falando. Existe uma mudança. Que Deus nos tirou do império de trevas, Colossenses também vai falar sobre isso, e nos colocou no reino de luz. Hoje nós andamos na luz. Então observe, como a morte se propagou entre os homens. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Assim como, veja, do mesmo jeito, igualmente, em outras palavras, como aconteceu com Adão, aconteceu com todos. Pelo pecado o homem experimentou a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui nós vamos entender por que todos pecaram. Porque tem gente que diz, eu estou trabalhando por culpa de Adão, aquele descarado, que não era para mim estar trabalhando. Tem. Mas só que Adão, desde o início, antes da queda, você precisa entender que Deus colocou para ele lavrar a terra. Porque tem gente que nasce de novo e acha que vem para o reino de Deus e cativa uma cadeira e acha que não vai fazer nada, o bonitinho ou a bonitinha. Não é assim? Mas desde o início, no plano original de Deus, ele diz, Adão, lavra a terra, prepara tudo isso aí. Depois que ele está lavrando a terra, preparando o lugar, é que Deus vai e diz, não é bom ele estar sozinho não. Isso aqui, tem muito jovem aqui, eu vou dizer, deixa para casar depois que você se alinhar, tudinho, preparar as coisas, Deus vai preparar com você em movimento, aí depois você pensa em casar. Porque, irmãos, juntar as escovas, eu tenho visto eu dando palestra para jovens, e eu tenho muito testemunho para dar para muitos jovens, para não quebrar a cara. Porque eu já quebrei muito. E eu tenho muito bagagem para tu não cair. Então não vá juntar escova sem um lugar não. Porque olha, vai se bater em aluguel. Vão bater na porta te cobrando. Tudo isso aqui é bagagem que passou. Vai ter negócio sério. Então se atente pela palavra. Não se empolgue não. Espere o tempo de Deus. Espere. Porque para depois você não... E outra, ainda lhe digo mais, não está nem no sermão, mas pega isso aí. Se você não tiver base na palavra, gente religiosa vai querer que você case na força do braço. Não vão casar, não? Sabe? Você chega num lugar todo bagunçado, não é casado, e aí o povo, case! Quando na verdade não era vontade de Deus nem estar junto, fará casar. E aí depois o negócio dá merda lá na frente e a dor vai apertar no teu pé. Não vai apertar no pé de quem estava cobrando para tu casar, não. Porque tem gente que diz, e filho, ainda não? Vai pagar? Vai pagar o parto? Sabe quanto é um parto? Vai pagar? É assim. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus é com elegância. Se você vai ter filho, você vai pagar e vai ser um negócio bem feito. Porque eu sei de quando o Arthur nasceu, que eu vi a hora dele morrer. Mas não morreu porque é projeto de Deus, não morre. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é sofrimento. É sofrimento. Então se atente no nome de Jesus e se alinhe na palavra. Ouça o Espírito Santo, vá devagar mesmo. Não tenha pressa não. Vá na direção do Espírito. Então observe que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, por quê? Porque todos pecaram. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados do Pai. E quando todos pecaram, quando o homem fica destituído da glória de Deus? Quando foi que ele pecou? Quando foi que o homem ficou destituído? Quando Adão pecou, condenou toda a humanidade ao mesmo destino.
Pois pelo fato de o homem ter perdido sua comunhão com Deus, de certa forma destinou todos os descendentes a estarem sobre a mesma condição. Condição essa de condenação e separados de Deus. Mas o pecado de Adão não pode ser a causa de todo homem ser pecador. Você vai aprender. Ele foi a porta de entrada, mas você pecou. É chuva, é? Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem chuva no natural, tem chuva no espiritual. Quando eu vou trabalhar que cai um toró, eu digo é porque está vindo uma chuva maior aí. Vai ter venda à vista e venda com entrada. E sabe o que acontece? Do mesmo jeitinho. Desse jeito. Porque quem vive da fé é assim. Tem gente que compra e diz, espera aí se manda para dentro de casa. Eu digo, eu já sei o que é. Foi pegar o dinheiro. Toma essa entradinha aqui, eu digo, venha. Irmãos, eu me encontrei com umas 4 clientes. E elas disseram, nós gostamos de comprar em tua mão. Só que falsidade. Compra na mão de um, compra na mão de outro. Mas eu sei. Quando eu passei por lá, eu disse, na volta eu vou passar aqui, Senhor. E eu já declaro, todas me comprando hoje. Quando eu voltei, estava tudo sentada na calçada. Eu digo, pronto. Aí compraram, mas compraram com força mesmo. Disseram, nós não gostamos de comprar nem fulaninho, porque não divide, não sei o quê. E eu sabendo que o período que não me compraram, porque estava comprando no outro. O outro botou pressão nelas e aí vieram me comprar. Aí eu pegando as coisas e vendendo, e elas diziam, hoje tu pegou a gente com uma veia boa. E eu fiquei quieto. Porque gente incrédulo, você tem horas que você não pode jogar pérolas aos porcos. Eu fiquei quietinho e eu disse, tu nem sabe o que aconteceu quando eu passei aqui de manhã. Eu falei com meu pai. E aí fiquei com aquilo ali, me mandei e me compraram. E é assim, você conectado com o céu é desse jeito. É abrindo a boca e as coisas acontecendo. Se não tiver acontecendo no nome de Jesus, se tranca num quarto, fala com teu pai, porque ele vai dizer se tem alguma coisa para consertar. Porque Deus fala, porque Deus ouve e porque Deus responde. E Deus responde a oração de qualquer um de vocês aqui. Eu falei na quinta passada, tem gente que diz, eu vou chamar o pastor para orar. Eu vou chamar fulano para orar. O fulano é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você também é. Se você é nascido de novo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a tua oração sobe. Porque a minha Bíblia diz que o véu foi rasgado do alto a baixo. Livre acesso. Foi retornado à posição de justiça. Então observe, quando Adão pecou, condenou todos. Mas o pecado de Adão não pode ser a causa de todo homem ser pecador. O homem se torna pecado quando ele peca, e não por causa do seu antepassado. Isso é forte, porque poucos empurra tudo para Adão, mas não, todos pecaram literalmente. Paulo vai nos esclarecer isso. Paulo ele vai esclarecer essas questões ao falar um pouco sobre a experiência dele. Romanos 7, o verso 9 e 11 diz assim, Romanos 7, do 9 ao 11, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo os preceitos, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para viver, vivifiquei, que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Isso é muito forte, porque eu fiquei encucado olhando para isso aqui. Porque tem coisa... Você pensa que tudo é fácil para interpretar, não é? Porque isso aqui é coisa espiritual. Eu disse, rapaz, Paulo era terrível. E ele disse... Aí, se você não interpretar direito, você vai achar que foi a lei que te enganou. Mas não, foi o pecado. Veio os preceitos da lei. E aí eu fui agora pelos preceitos. O pecado me enganou e eu caí. Porque a lei não tinha como ele obedecer toda por completo e ele caiu. Observe o que aqui Paulo está dizendo. Quando Paulo disse, outrora eu vivia, não poderia estar falando sobre viver fisicamente. Pois fisicamente ele já vivia antes e continuou vivendo depois de receber os preceitos da lei, da parte de seus pais. Ele estava falando sobre vida e morte espiritual. Quando ele disse eu vivia, ele se referia à vida espiritual que possuía em seu espírito. Ainda criança, irmão, a gente vai
quebrar um biscoito grande aqui hoje. Ainda criança, antes de receber os preceitos da lei e cometer o primeiro pecado. No verso 11 ele conclui: o pecado me matou. No verso 13 de Romanos 7 ele repete: o pecado causou-me a morte. Isto nos mostra que a criança não nasce morta espiritual. Porque o povo diz: não, é filho de pecador. Quando nasce, já nasce a natureza pecaminosa. Mas não. Nós vamos aprender hoje que não nasce. Nasce com a natureza de Deus no plano original. Mas o que é que vai acontecer? É por isso que Paulo diz: mas vindo a lei, ele cai e morre. Olha o que é que acontece. Isso nos mostra que a criança não nasce morta espiritual, mas morre no momento em que comete o seu primeiro pecado. É por isso que Paulo ele vai dizer: todos pecaram. Então observe, o espírito da criança que há de nascer não vem de seus pais humanos, mas de Deus, que é o Pai dos espíritos. É quando Jesus chega ali e diz: Deus é espírito, e o que importa é que adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, é tão terrível que o inimigo fala, que quando o povo fala em espíritos, é Deus dos espíritos, já tem uma mentalidade, já vem para onde? Para coisa ruim, né? Mas não, o nosso Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta a gente ficar xalalá aqui com o braço, com tudo, se não tiver em espírito e em verdade, o pai não recebe. Só barulho. Atriz, ator, gospel, perdendo tempo dentro da igreja, bagunçando. Mas se é em espírito e em verdade, rapaz, é coisa poderosa. Porque enquanto você adora em espírito e em verdade, o nosso Pai vai trabalhando na nossa vida. Então observe que o espírito da criança que nasce não vem dos seus pais, mas de Deus, que é o Pai dos espíritos. Portanto, a declaração de Jesus de que das crianças é o reino dos céus faz todo sentido. Pois ainda que os pais dessa criança sejam pecadores, o espírito dela vem de Deus. Espírito vem de Deus, o corpo vem dos pais. Por isso tem gente, parece com o pai, com a mãe, isso vem do DNA do pai e da mãe, mas o espírito vem do céu. Não é com natureza caída, nada, é o plano original de Deus. Então observe que quando Jesus diz: deixa vir as crianças, porque delas é o reino de Deus. Tem gente que fica horrorizada quando uma criança morre de acidente. Mas a sua preocupação tem que ser no pai que morreu, se confessou a Cristo ou não. Porque a criança dela é o reino. Ela tem a natureza de Deus. Nasce no plano original. Só que quando ela cresce, ela vai ter o primeiro pecado dela. Por isso que Paulo diz: quando eu nasci, quando é depois eu morri. Quando foi que ele morreu? Quando ele cometeu o primeiro pecado. Então observe, outro versículo que corrobora com a mesma verdade, se você quiser, abra lá em 2 Pedro, capítulo 2, o verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior que o primeiro. As contaminações do mundo, ele está falando aqui, sobre as quais o texto está falando, não poderia ter contaminado o homem impuro. Pois o que está sujo não pode ser contaminado com um pouco mais de sujeira. A contaminação é a penetração de algo impuro para dentro de algo que está puro. Aqui está falando Pedro de alguém que conheceu a Cristo e conheceu a verdade dele e ficou puro, santo. Por isso que quando a gente fala santo é alguém limpo e puro. Mas ele diz das contaminações do mundo. Não pode estar falando aqui de alguém impuro, mas de alguém que já estava ali, puro. O texto bíblico está falando de cristãos que escapam das contaminações quando recebem Jesus, é regenerado.
E mostra também que é possível que um cristão que já escapou das contaminações do mundo se envolva novamente sendo contaminado mais uma vez. É possível você ser desconectado mais uma vez por causa das contaminações do mundo. E isso aqui cai por terra uma linha teológica de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Pois vá nessa. Não tome cuidado não com as contaminações do mundo, que aí você vai ver nesse salvo para sempre. Porque aqui diz, se for vencido. É por isso que a gente está, irmãos, em um percurso mesmo, em uma batalha espiritual, que Deus já venceu por mim e por você. A gente só vai prosseguir e se atentar. Então observe que é possível o que ele está dizendo aqui. Ser contaminado mais uma vez. Os dois períodos relacionados às contaminações mencionados pelo texto se referem ao período após o nascimento do indivíduo e ao período da sua vida depois de haver nascido de novo. Nas duas ocasiões, as pessoas estão em estado de pureza espiritual, correndo o risco de contaminação espiritual. Ao nascer, quando criança, e depois de nascer de novo como cristão. Outro texto que fala da mesma verdade, mencionado por Pedro, encontra-se em Efésios 17 e 19. Nós vamos ler esse texto. Efésios 4, 17 e 19. Efésios capítulo 4, verso 17 diz assim: assim eu lhe digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles estão mergulhadas na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Verso 19, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam toda espécie de impureza. Esse texto diz aos cristãos que não mais andeis como os gentios, mostrando que é possível um crente nascido de novo voltar aos comportamentos antigos, reprovado pelas Escrituras. E ele vai além, quando ele explica a razão do comportamento dos que não são cristãos, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções. Desse modo, o texto mostra que incrédulos agem da forma que agem, porque se tornaram insensíveis. E sabe que é possível alguém nasceu de novo, nasceu e é cristão, e aí passando, é possível essa pessoa se contaminar, se desconectar de Deus, e se ela não se atentar, ela permanecer batendo ponto na igreja? E ela se tornar esse insensível aqui às palavras de Deus, e chegar a dizer, eu conheço isso aí muito bem, quem bem sabe isso aí é eu. E se tornar um religioso? Sabe que é possível alguém andar aqui com veste de crente e falar como crente, mas estar desconectado? É possível. É possível. É por isso que Jesus vai dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Foi alguém que foi vencido. Mas o orgulho se tornou tão insensível, o orgulho, a altivez entra, que não recebe nada. Igual esses religiosos aqui, não recebiam de Jesus. É por isso que você tem que pregar. E você vai pregar e vai dar continuidade. Sabe, porque tem gente que já está desconectado, que quando entra aqui, a atmosfera já começa, eu digo, Satanás, caia fora. Porque aqui não é seu lugar, não. Eu vou ministrar e Deus vai fazer o que Ele quer. E tu não impede, não. É, irmãos, vocês dão risada, mas tem gente que entra aqui desconectado, que o Espírito mostra, não recebe uma palavra de Deus. E sabe o que é que eu gosto de Jesus? É que Ele insiste no trem. Doido para conectar de novo. Doido para botar na tomada e botar para funcionar. Mas não recebe. E Deus falando. E desconectado. E achando que não está.
e criticando o que é ministrado. E o que é que eu vou fazer? Pedir mais ousadia ao Senhor e permanecer pregando, fazendo o que Ele te chamou para fazer. Porque Deus fala, ó Ezequiel, tu vai pregar, mas não vão nem ligar para tu. E tu não se amolece não. Em outras palavras, prega mesmo. Porque o povo é rebelde e a cara é dura mesmo do povo. Foi o que Deus disse para ele. Agora imagine, Deus te levanta para ministrar a palavra e diz, olha, vai lá e prega. Agora não vão te ouvir não. E para que eu vou pregar? É por isso que você precisa entender. Faz só o que Deus mandar, porque lá na frente tu vai entender, irmãos. Ei, nada é à toa. Você não perde tempo no reino de Deus, não. Perde é quem não recebe. Mas o que nós estamos fazendo, falando, declarando aqui, vai acontecer. E Deus é tão bom que ainda tem galardão no céu. Então observe que se tornaram, e Paulo ele diz aí, cuidado para vocês não andar como os gentios. Então observe que a criança ao nascer, ela tem a natureza de Deus em seu espírito. Mesmo que em seus membros estejam presentes outras leis, influenciando para o mal, desde os seus primeiros passos. É por isso que você precisa entender que uma criança que nasce, ela precisa permanecer, você falando da palavra, instruindo. Por isso que Provérbios diz, instrui a criança no caminho que deve andar, porque ela não vai se desviar. Se uma criança nasce com essa natureza de Deus, e você permanece palavra, instruindo, vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Mas aí as pessoas pegam e influenciam com as coisas do mundo, e aí vai enveredando, vai se perdendo, aí logo vai cometer o quê? Vai morrer. Como Paulo diz, eu vivia, e aí depois veio os preceitos da lei dos meus pais, e eu, morri. Aí depois precisa nascer de novo. É privilégio quem nasce no reino. Porque só morre se quiser. Então observe, à medida que a criança cresce e desenvolve as suas funções naturais neste mundo, ela treina e aguça pela sensibilidade natural, em detrimento da sua sensibilidade espiritual inicial. Torna-se insensível e se entrega à dissolução. Resumindo, o ser humano quando nasce tem a vida e natureza de Deus em seu espírito. Mas sem a palavra de Deus fluindo livremente nele, como era da vontade de Deus no plano original, inevitavelmente chegará um momento em que o desejo da carne e o pecado será mais forte, prevalecerá, e ele pecará e perderá a vida de Deus. E enquanto cresce neste mundo onde Satanás é o Deus, sua insensibilidade espiritual aumentará cada vez mais, fazendo com que se entregue à dissolução para cometer toda sorte de impureza, tendo a necessidade de nascer de novo espiritualmente para voltar à comunhão com Deus. Nasce com a natureza de Deus, mas a palavra não está ali frequentemente. E você precisa entender, o cristão, se ele não está se alimentando com a palavra, outro negócio que cai por terra aqui, sabe o que é? Gente que diz que não precisa congregar. Eu tenho um Deus, eu oro em casa, eu falo com Deus, não estou desconectado. Se você ouvir alguém dizer que está em paz com Deus, o pastor deve ouvir muito isso. Eu não estou indo, mas é por causa da correria, mas está tudo em paz. Tá não, irmãos, não está. Quem não congrega e não se alimenta da palavra, já está no muro. E Satanás diz, fica aí mesmo. Satanás não quer nem que ele não desce não, fica aí mesmo. Porque só de estar em cima do muro, já está longe de Deus. Aí fica em cima do muro, olha para lá, olha para cá. Vai ver aí no São João, gente em cima de muro. E depois vai botar, diz, foi o diabo não, irmãos. Foi você que não se fortaleceu na palavra. Quantos se alimentaram hoje? Naturalmente já tomaram café, jantou, já almoçou, não já? Pois é. E o espírito?
sem a palavra, enfraquece. Eu mesmo quando passo do horário dá logo uma dor de cabeça terrível. E eu digo, já sei, é fome. Mas irmãos, o nosso espírito ele precisa da palavra. Se não é alimentado com a palavra, vai ser uma presa fácil. Porque aqui existe uma unção coletiva, existe algo poderoso. Você pode ouvir 1000 ministrações dentro de casa, mas não é do mesmo jeito que eu ouvi aqui. Porque existe uma unção nesse lugar. Então cai por terra esse negócio das pessoas. Não, eu congrego em casa, pois cuidado. Então observe que vai cair e vai precisar nascer de novo espiritualmente. Olha, o tempo já foi. Quem não está aqui é porque eu passei do horário um dia desse e aí eu estou botando o despertador. E eu quero ver eu passar mais. Não passo mais. Então observe que vai gerar a necessidade de justiça. Depois da queda de Adão ali, o homem, automaticamente, Jesus ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E esse fome e sede de justiça foi o que o homem passou a ter depois da queda. Ele tem essa fome e desejo de estar conectado com Deus, aí procura se conectar com 1001 coisa, porque não conhece. Se conecta com uma coisa, com outra e acha que está certo. Mas o caminho é Cristo Jesus. O único caminho dessa justiça é através de Cristo. Então nós vamos falar na próxima quinta sobre a necessidade de justiça. Nós somos criados, irmãos, para estar conectados com Deus. Para estar conectados com Ele. Para estar se alimentando da palavra. A palavra ela se renova todo dia. Se o pastor pregar aqui todo culto sobre o Salmo 23, todo culto vai ser diferente. É igual um alimento. Você pode cozinhar com tomate, com pimentão, mas é outros alimentos, né? Você bota ele ali, ele está no meio, mas vai dar um outro gosto, outro negócio, dependendo da receita. Entendeu? Então observe que nós precisamos disso. Você é justiça de Deus, mas você precisa estar conectado com o céu, conectado com o Pai, se você quer verdadeiramente reinar em vida. Para reinar em vida precisa conhecer a justiça de Deus. Você precisa saber quem é você em Cristo. Deus não te colocou aqui por acaso. Existe algo específico que é só você que vai fazer. Só você e mais ninguém. Só você e mais ninguém. Deus quer as coisas fluindo em movimento. Fluindo. A palavra fluindo dentro de você. Rios. Não guarde não. O que chegar para você, bote para fora. Porque a palavra diz, abre a tua boca que eu vou te encher. Aí tem gente que retém. Sabe, irmãos, tem gente que retém. Eita, uma revelação, deixa eu guardar, que é para quando eu ir ministrar. Não. Se atente. Talvez é para você liberar agora. Deus é um Deus que tem mais, irmãos. Não guarda não, não retém não. Seja usado mesmo. Seja usada por Deus. Aí fora. Aqui dentro, de todo jeito, mas peça no nome de Jesus, orientação ao Pai. Você é justiça de Deus e ninguém impede. Ninguém desfaz, ninguém pode desfazer. Amém? Então venha na próxima quinta que nós vamos dar continuidade sobre a necessidade de justiça. O que nós temos a ver com isso, com o que Adão fez? O que é que eu tenho a ver? Ele que pecou? Tem gente que diz, eu não pequei, eu não tenho nada a ver. E quando se fala de criança, irmãos, foi algo extraordinário. Porque às vezes as pessoas não creem que Jesus nasceu de Maria. Diz, mas Maria é pecaminosa. Como é que nasceu dela? Porque o que nasceu foi do Espírito. Eu lembrei agora desse mistério revelado, que já está revelado. Porque tem gente que diz, não pode, porque Maria, querendo ou não, tem a natureza pecaminosa, não é assim? Você não já pensou, não? Eu já pensei. Disse, mas espera aí, como assim? Mas só que o corpo é natural do homem que vai nascer, mas o espírito é de Deus. Então tem essa resposta na boca, na ponta da língua. Quando vinha um ateu, alguém que não... Irmãos, você sabia que eu estava lembrando há poucos dias, assim que eu me converti, a primeira coisa que chegou, que eu tinha um comércio aqui, foi um ateu? E eu lembrando, olha como o diabo é sujo.
Eu não sabia nem o que era ateu, e o ateu foi lá. E eu nem tinha conhecimento da palavra. E ele só falando coisa. E você precisa estar com a palavra pronta. Porque para na hora que vir os levantes do inferno, você palavra. Como a Bíblia, rota e versículo. Palavra, em todo o tempo. Para você ter respaldo, ter a resposta. Mas como? Nasceu de Maria? Sim, nasceu de Maria. Mas ela era pecadora. Mas só que você precisa entender que o que foi gerado foi pelo Espírito. Não foi de carne, não foi coisa humana, foi do Espírito. Uma criança quando nasce do Espírito de Deus pura. E delas é o reino de Deus. E precisa do alimento, precisa da palavra. Satanás está por aí, investindo, focado nas crianças. E a gente crente, se vacilar, não se atenta e não instrui as crianças. E a gente tem um departamento aqui, infantil. Criança é para estar lá em cima, ouvindo a palavra. Porque Satanás não está brincando, não. Satanás não quer saber quantos anos tem, não. Ele quer infiltrar as coisas para essa pessoa pecar logo e se esbandeirar. É isso que o inimigo quer. Matar, roubar e destruir. Mas nós estamos aqui para destruir toda a obra do inferno na autoridade do nome de Jesus. Esse nome é poder e basta tão somente você abrir a boca e usar a autoridade. Quem lê o livro A Autoridade do Crente? Rapaz, vocês são fracos. Eu indiquei o livro, entreguei na mão a arma e vocês não leu. Vão ler. Vão ler o livro, porque existe uma autoridade delegada, uma autoridade. Irmãos, se você ler, você não será o mesmo crente. Não, mas eu estou lendo a Bíblia. Mas, irmãos, está lá esmiuçada ali, uma lasanha pronta. Então se atenta no nome de Jesus.